Olá pessoal, bem-vindos ao canal da Turnt Brasil. Hoje inauguramos um quadro diferente aqui na Turnt. Não é um podcast, é um quadro voltado para empreendedores. Vamos trazer alguns convidados especiais para falar de alguns assuntos específicos em no máximo meia hora. Então, algo super rápido, mas com conteúdo super dinâmico e eu tenho certeza que vocês vão gostar, né, Vitor? É isso aí. Hoje vai ser marketing na veia. A gente sempre ouve falar sobre marketing digital, mas marketing offline talvez você não saiba o que é. E para isso a gente trouxe uma pessoa que já trabalha com marketing offline e ela vai contar um pouquinho para a gente o que é e quais são as vertentes desse marketing offline. Então, seja bem-vinda, Selma. Obrigada, é um prazer estar aqui. Vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Sobre a proposta, inclusive o que nós vamos, né, se unir aqui para estar fazendo essa proposta e mostrando para as pessoas como isso funciona realmente na prática, para as pessoas entenderem não só que o marketing digital ou o marketing offline, os dois andam juntos. Então isso é muito importante estar passando essas informações, é muito importante discutir sobre isso. Isso. E marketing offline ou mídia offline é tudo que não está na internet. Então, outdoor, tudo que for material impresso. Então, tudo que sai da internet, a gente fala que é uma mídia offline. Então, a Selma é especialista, né? Ela trabalha hoje, na verdade, há bastante tempo com essa vertente. Nós trouxemos por quê? Ainda mais agora, chegando próximo às eleições, é uma mídia que é muito difundida, muito utilizada, né? Mais para o último mês, né, Vitor, das eleições. Então, a gente trouxe justamente para desmitificar algumas questões, para que vocês entendam quem que pode utilizar, como que é feito. Se você tem vontade de utilizar, acha que só a mídia online que dá certo, não. Tem muita coisa da offline que não só a parte política utiliza, mas muitos ramos de atividade, principalmente de bens e serviços, algumas áreas onde é difícil chegar até o cliente através do online, então o cliente precisa ter aquele folder, sabe, aquele folheto físico ali para tomar uma decisão, para ir no stand de venda, por exemplo. Então, ela vai falar um pouquinho sobre. Selma, como que é para você no dia a dia lidar com marketing offline? Quais são as empresas que mais te procuram? Como que funciona? Bastante construtoras, mercado em geral. Mas agora, por esses próximos meses, é muito, muito, muito política. Então, a gente estuda muito sobre a necessidade de cada candidato e qual é o público dele para atingir. Então, a gente sempre procura fazer o melhor, mas sempre conversando com as pessoas certas, entendendo isso. E a procura maior seria a panfletagem, as moças com as bandeiras, como que chama? Bandeiradas. As bandeiradas. Qual outro tipo de marketing que existe também de offline? Para política, nós trabalhamos muito com promotoras que ficam em pontos de semáforos. Então, elas fazem a divulgação, que é a entrega dos panfletos nos carros. E a gente sempre procura fazer realmente esse trabalho humanizado, porque é como você quer ser visto, né? Uhum. Então, isso é muito importante. E assim, todo mundo vê a ponta final, que é o folheto. Mas tem as promotoras, então elas têm que ser qualificadas, tem que ser pessoas comprometidas, né, que cumprem os horários certinhos. Então começa a vir toda uma equipe, né, por trás para poder fazer tudo isso acontecer, né? Então você vê só uma promotora ali num farol ou num ponto específico da cidade fazendo a bandeirada, mas tem uma rede de apoio, tem muitas pessoas envolvidas trabalhando para que aquilo aconteça. Quantas pessoas mais ou menos são envolvidas num projeto como esse? Então, tudo depende muito do que o cliente precisa. Então, nós adequamos a quantidade de profissionais para aquilo que o cliente precisa. Então, olha, eu preciso de 30 pessoas. Eu vou ofertar, vou colocar 30 pessoas na rua para esse cliente. Mas para um candidato, essa é a média, 30 para um pessoas. candidato, o mínimo 30 pessoas, mas isso contando pessoas que ficam na rua, pessoas que cuidam, que são supervisores, e a parte interna também, que está toda envolvida. E tem uma questão muito importante, que quando as pessoas veem promotoras em semáforos, muita gente desvaloriza, acha que está pedindo, e é um trabalho muito sério. É um trabalho humanizado, é um trabalho que a gente precisa cuidar das pessoas que estão na rua. Então, assim, como eu estou há 14 anos, a gente tem
bastante conhecimento. É que depende de cada projeto, né, da necessidade de cada cliente. Por exemplo, hoje, a partir de então, já começou a questão de... O pessoal está pedindo muito orçamentos para a parte de política. Então, para um político hoje, a gente trabalha com... Para um candidato, na verdade, a gente trabalha com um mínimo de 30 pessoas. Ô, Selma, e essas pessoas, né? Você falou que é um trabalho muito sério, um trabalho de dedicação. Qual o requisito necessário para a contratação dessas meninas? É só meninas? Pode ser meninos também? Como que é a seleção? A maioria das pessoas que trabalham comigo são meninas, porque é uma maneira mais fácil de atingir o público, mas temos meninos também, né, fazendo essa divulgação, então, indiferente. Mas o cliente sempre escolhe, porque na verdade é o cliente que manda, né? Então, o cliente, eu quero uma pessoa X para representar a minha empresa. Tem que ter uma qualificação, ela tem que ser sorridente, alegre, tem que ser comunicativa. Quais são os requisitos que você Tem que interagir com o público. A ideia é que a promotora, ela realmente representa o produto que ela está divulgando. Né? Então, tem que comprar a ideia. Exato. A partir do momento que ela entrega um produto, ela sendo a cara da empresa, isso é muito importante falar. Porque às vezes as pessoas colocam qualquer pessoa, qualquer perfil na rua para panfletar. E aí questiona o resultado. Como você quer que a sua empresa seja vista? E isso reflete nas pessoas que são contratadas. Porque realmente as pessoas que vão representar a sua empresa. Ou qualquer tipo de negócio. E a escolha realmente é do cliente. Então, para cada escolha, você define o que você quer. Entendi. Agora eu tenho uma pergunta para a Selma, também se o Leandro, que é do marketing, pode responder. Pensando com a cabeça de empresário, eu sei que tem muitos políticos que procuram nessa fase também, e tem muitos empresários, muitas empresas que também podem procurar, mas tem aquele empresário que pode pensar, estamos na era digital, hoje tudo ou é computador ou principalmente celular, todo mundo tem um celular. Então, site, mídias sociais, tudo é celular. Por que contrataria uma mídia offline, algo que não está na internet? E ainda tem essa visibilidade? Eu vou responder, né, pelo fato de fazer isso há 14 anos. Por que contratar o off? Na pandemia, o off realmente perdeu força. Mas ele sempre foi muito forte, porque é a questão de humanização. Então, hoje, quando você quer atingir alguma pessoa, na internet é necessário, mas é tudo muito rápido. A partir do momento que você tem alguém representando a sua marca como pessoa e entregando um folder ou fazendo uma prospecção de leads, que seja, é uma pessoa falando com uma outra pessoa. Então, isso nunca morre. Como que entra a questão da inteligência artificial. Uhum. Mas se não existir, como vai morrer a parte humanizada? Então, a inteligência artificial ela vem para somar, mas ela jamais vai conseguir tomar o espaço de quem é humano. Eu acho que o Leandro pode até completar, mas o que ela vem falando da humanização, na verdade você fica num ciclo, né? Porque assim, você sai do digital e você vai pro offline buscando aquela humanização que acabou se perdendo em algum momento. Exato. Com a digitalização de tudo, né, Leandro? Na verdade, o off, em alguns ramos, por exemplo, o setor imobiliário, ele precisa de um folheto, ele precisa da abordagem, porque a pessoa ela é impactada várias vezes no dia, se ela está procurando algum imóvel, ela vai receber vários pop-ups, vai surgir muita coisa ali na internet. Mas o folheto, ela vai ter mais detalhes sobre o empreendimento. Quando a pessoa entrega um folheto na rua, muitas vezes está condicionado a um desconto, ela vai ganhar um brinde, ela vai ter algum benefício por receber aquele folheto e apresentar naquele empreendimento. Então é uma forma de captação e uma forma de mensuração também, porque através daquele folheto tem o número ali do corretor, tem a pessoa ali responsável que quando essa pessoa for até o stand, vai saber, valeu a pena aquele investimento, porque os 1000 folders, né, que eu entreguei, de 1000, 100 vieram. Então tem uma taxa, tem um retorno de investimento, que é o ROI, né, positivo, 10% pelo menos. E daqueles 10 podem 2 fecharem negócio. Então já valeu todo o investimento que foi feito. Outra coisa também que acontece no marketing, o off ele é um complemento do online. Então a gente sabe que as pessoas
elas vão comprar pela internet, mas, por exemplo, móveis. Você vai confiar em comprar um móvel pela internet sem ver ele fisicamente? Saber se ele, né, se o material é bom, se o que representa na imagem é fidedigno, né, ao produto final. Então, geralmente as pessoas elas vão até uma loja, elas entendem que aquele produto é realmente bom e ela finaliza a compra na internet, porque ela vai conseguir pleitear o valor mais barato. E o folheto, ele ajuda nisso também, né? Então, imagina, aqui na Zona Norte de São Paulo, por exemplo, se você vai passar nos faróis, vão ter várias pessoas, pelo menos da parte de imóveis, te impactando com folheto. Então, o mais bonito, o mais autoexplicativo, que tiver uma pessoa ali abordando, né, de uma forma mais humanizada, sorridente, né, não só pega aqui o folheto, né, e também ter esse condicionamento de brinde, alguma coisa que a pessoa vai ter vantagens, né, de estar ali na ponta final do que você se propôs. Então, eu acredito, como a Selma falou, que é uma integração que nunca vai morrer, né, porque as pessoas querem, em alguns aspectos, conhecer o produto, diferente de um refrigerante, né? Exato. Se você já costuma consumir, você não vai precisar de um folheto para consumir, né? Você já conhece o gosto, já sabe do aspecto, já sabe onde vem. Então, é diferente, né? E só um parênteses, e principalmente nessa área política, a pessoa, ainda mais se é mais velha, ela tem a cultura de ter ali que o licentinho, tem um papel, principalmente no dia da eleição. Essa construção ela é feita dias antes, né, da eleição. Então tem esse impacto visual de entrega nas casas, de entrega nos faróis, e é uma construção realmente de imagem, porque se você fica só no online, a gente ouve sempre que quantidade de seguidores não é sinônimo de votos concretos, né? Exato. E o político tendo enfim, o candidato tendo essa interação nas ruas, é uma forma de estar mais próximo do candidato. E tem uma pessoa que nós conhecemos recentemente, uma candidata a vereadora, que ela falou até desse case, né, Vitor? Ela se candidatou há 16 anos atrás e ela está se candidatando novamente agora, depois desse tempo, e ela encontrou um eleitor que tinha o santinho guardado esse tempo todo dela, da época que ela se candidatou da primeira vez. Então, assim, você vê que tem pessoas que são condicionadas, elas têm essa cultura, né, do papel, né? Então, você não pode descartar, principalmente na política. Então, todos os políticos utilizam, né, esse meio offline. E todo mundo tenta inovar como pode dentro desse meio. Aí o online ele chega para poder trazer esse complemento, né? E eu acredito muito que o offline ele ajuda a ter mensuração real, né, dos votos, né? Ou pelo menos do engajamento para refletir nas pesquisas. Porque o político ele pode ter a abordagem, tal região eu tenho menos aceitação, né, de acordo com as pesquisas, ou historicamente eu sei que aquela região, norte, sul, leste, oeste, eu não tenho tanta representatividade. Então ela pode usar as promotoras para fazer um trabalho mais assíduo, onde ele tem menos taxas de conversão, né, de eleitores. Enfim, tem uma série de estratégias, mais para candidatos novos, né, você tem que fazer todo um processo de amadurecimento da sua candidatura na cabeça das pessoas. É importante que a Samuel está falando, que é o trabalho que nós fazemos aqui, de planejamento, né? Principalmente para a área política, que tem que estar atrelado com as mídias sociais, tem que estar atrelado com os eventos, né, que os candidatos participam. Então, tem que ter esse trabalho prévio e tudo funcionando ao mesmo tempo, para que tudo esteja coberto, né? Todas as mídias, todas as possibilidades sendo feitas e você ir mensurando a cada semana. Nós vemos que muitos resultados, algumas empresas mensuram mensalmente e muita coisa pode acontecer dentro desse período, né? Então, o que eu vejo é muita estratégia sendo montada, mas a execução ela não sai de acordo, porque você não mapeia todas as possibilidades, que é o que nós fazemos. É um trabalho mais difícil, é mais complexo, mas dá muito resultado, porque ele vira uma cadeia de ações, né? Exato. E a gente começa a mensurar porque uma desencadeia na outra. Então eu sei que o resultado dessa aqui foi antes teve uma construção da outra. E você vai vendo que isso vai sendo fomentado na cabeça dos eleitores, né? De todos os envolvidos, e você consegue contar a história do candidato da forma correta, né? E não fica uma coisa atropelada. Você consegue trazer todas as informações, plataformas, né, o que o candidato se propõe a fazer, e tudo isso vai se refletindo, né, tanto no off quanto no online, certo? Eu acredito que é um trabalho realmente de conquista, né? Porque você está conhecendo uma pessoa, você está conhecendo
um candidato, e o fato de você deixar muito para o final, de repente, quando você chegar nesse eleitor, ele já tem um candidato, né? Não, eu já tenho uma pessoa. Então, isso é bem importante que você está falando da antecipação, né? De você ter esse planejamento, como o Leandro bem falou, porque pode acontecer, né? Eu acredito que já deve ter acontecido, de você ter um trabalho, sei lá, faltando 15 dias para a eleição, e aí fala, não, obrigado, mas eu já tenho um candidato. E muitas pessoas levam a cola no dia da eleição, então óbvio, Continua. não tem como deixar de existir, errado, principalmente para vereadores, porque tem muitas opções, muitos candidatos novos. São 5 dígitos, né? Já é uma complicação. Já dificulta, quem é mais velho já tem, né, uma certa dificuldade de decorar mesmo os números. Então, é importante essa construção, então já fica a dica aí para os candidatos, principalmente a vereadores que ainda não tiveram esse olhar mais crítico, dessa antecipação, de contar essa história de uma forma mais consistente e duradoura, para que realmente no dia da votação o seu nome esteja ali sendo considerado como um dos primeiros ou, né, o objetivo como único. Então é isso, acho que agora vamos finalizar o nosso papo, espero que vocês tenham gostado, que nós temos trazido informações importantes que eu acredito que muita gente não sabe na real como que as coisas funcionam, né? E saber que você pode contar com a Ternit, a gente tem esse diferencial, a Selma é uma grande parceira nossa dentro dessa construção, principalmente agora, né, nessa área política, né, onde nós estamos aí já na reta final, quase aí nas eleições, que ainda dá tempo, se você ainda não, você é um candidato, e você ainda não pensou em todos esses aspectos que a gente trouxe aqui, então nos procurem, né, procura a Selma, que vai ser super importante essa construção, esse planejamento, a estratégia ela é primordial e não tem como você se destacar e atingir o seu objetivo se não tiver estratégia. A gente sabe que o tempo é curto, mas ainda dá tempo de fazer um trabalho legal, bem construído, né? Com profissionais que têm essa experiência, sabem, né, lidar com esse imediatismo, né? E principalmente com as mudanças de mercado, né? Não só de mercado, mas o que cada candidato, cada pessoa dentro, né, dessa disputa, né, seja com prefeito ou vereador, esteja planejando, né? Então a gente consegue se antecipar, ter números ali para poder trabalhar e construir um bom enredo aí para que você tenha sucesso no final, né? É isso aí, Leandro. E só lembrando que nós estamos aqui no estúdio da Ternit, em São Paulo, por mais que é um cenário novo, né? Talvez a gente nunca tenha gravado aqui, mas é um novo cenário que nós estamos lançando aqui. Então, para você que queira gravar o seu programa, o seu podcast, seu bate-papo, enfim, é uma terceira opção de cenário aqui no nosso estúdio. E a gente tem uma satisfação muito grande, como o Leandro bem falou, de receber a Selma, né, que tem esse amplo conhecimento, né? Nós da Ternit, a gente tem a parte de digital, né? Então toda a parte online, né, do funcionamento de campanha, site, enfim, Instagram, todas as mídias sociais, podcast. E é muito legal a gente ter uma parceira que vem com esse offline, que é um trabalho que é completamente, ele vem complementar, na verdade, né? Exato. Ele vem complementar toda a parte do digital. Então, é muito bom a gente ter uma pessoa de confiança. Obrigado, Selma. Obrigado por ter vindo aqui. Então é isso, gente. Já deixem os comentários se vocês gostaram desse conteúdo, se vocês têm sugestões de novos conteúdos aqui para nós nessa nova modalidade aqui de quadro. E a gente se vê no próximo episódio, né, Vitor? É isso aí, pessoal. Até mais.